Olá, meus amigos. Vamos hoje falar um pouco sobre a história de Roraima, chamando a atenção para coisas importantíssimas. Por exemplo, todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto em 1500. Porém, eu sempre digo que Roraima está 250 anos atrasados em relação ao restante do Brasil. Por quê? Porque em 1750 foram que entraram aqui os primeiros colonizadores brasileiros, portugueses, que vieram para cá pelo Rio Branco. Como tudo começou? Veja, aqui nesse mapa nós observamos o seguinte: todo mundo sabe, o Brasil foi descoberto em 1500, principalmente pelo litoral, Salvador, depois Rio de Janeiro, etc. De Salvador e do Rio de Janeiro para a Amazônia, notadamente para Roraima, é muito distante. Então, como foi que isso ocorreu? Vejam, e lá para as tantas, a Espanha e Portugal resolveram assinar um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil era de Belém do Pará, aqui até Laguna, em Santa Catarina. Aliás, até aqui, Santa Catarina. Era a convenção que esses dois países, que eram poderosos à época, fizeram em relação a terras da Espanha e terras de Portugal. Todavia, esses portugueses que se radicaram em Belém lutaram para que, lá na frente, anos depois, os dois países assinassem outro tratado que permitia que portugueses penetrassem pelo rio Amazonas para, enfim, assumir estas posições do rio Amazonas. E isso permitiu que os portugueses entrassem pelo rio Amazonas remando. Não tinha motor a vapor. Então imagina só o seguinte: o cara sair de Belém pelo rio Amazonas, chegar onde hoje é Manaus, subir por esses rios aqui até onde hoje é a fronteira, e no caso nosso aqui específico, pelo Rio Negro e chegar aqui pelo Rio Branco. Isso foi uma experiência muito, digamos assim, corajosa por parte dos portugueses, porque lá para as tantas eles anularam o Tratado de Tordesilhas e assinaram outro tratado dizendo que cada um fica onde está. Como o Brasil já tinha chegado aqui nessa posição, eles convencionaram que eram dono das terras quem conquistou o rio e os seus afluentes. Portanto, a chegada dos portugueses aqui demorou esse tempo todo, de 250 anos, até que os portugueses, agora os brasileiros já se fixaram em Barcelos. Portanto, Barcelos é aqui, quase na foz do Rio Branco, e daqui de Barcelos veio uma outra etapa da conquista, que foi a ideia de introduzir gado bovino nos Campos Gerais. Porque até então, o que se pensava em relação ao Rio Branco, hoje Roraima, era que tudo era floresta. Mas Lobo da Almada veio, subiu o Rio Branco, remando, chegou aqui e viu os campos naturais. Capim. Boi come capim. Então, a ideia foi imediatamente trazer boi, e trouxeram de Tefé, inicialmente 17 cabeças de bovinos, descendo de Tefé pelo Rio Solimões, subindo o Rio Negro e o Rio Branco, até chegar aqui nos Campos Gerais do Rio Branco. Veja, isso deu um significado econômico para essa região. Até então, cobiçada, visitada, demarcada por ingleses, por holandeses e por espanhóis. O rio Uraricoera foi invadido por espanhóis e a parte aqui de Itacutu, de Bonfim, foi por ingleses. Então veja bem, o Brasil, que ficava lá no sudoeste, capital no Rio de Janeiro, etc., pouco tinha interesse ou força para chegar aqui nesse extremo norte. Criaram o Forte São Joaquim do Rio Branco, né, para ser um elo
de defesa dessa região. Tudo bem, isso valeu a pena, porém, administrativamente, o que valeu mesmo foi a criação do município de Boa Vista do Rio Branco, porque deu a essa localidade uma administração local. Até então, o Amazonas, a quem essas terras pertenciam, administrava isso aqui com uma imensa má vontade, porque pertencia a Moura, o Rio Branco seca durante a maior parte do ano e chegar aqui era extremamente difícil. No entanto, em 1890, foi criado o município de Boa Vista. Aí, esse município teve prefeito, teve administração local e deu a essa região um upgrade melhor do que tinha antes. Até que, em 1943, portanto, muitos anos depois de 1500, né, Getúlio Vargas resolveu fazer disso aqui um território federal. Território federal que era governado por uma pessoa nomeada pelo presidente da República. Então, o presidente da República escolhia lá uma pessoa de sua confiança e o fazia governador do território federal do Rio Branco. Até uma passagem significativa e interessante dessa maneira de administrar a Amazônia, notadamente Roraima, que os brasileiros só recentemente ficaram sabendo. Outro dia eu ouvi na televisão um programa dizendo que o ponto extremo norte do Brasil era Oiapoque. Ainda hoje eu ouvi e vi na televisão aqui de casa esse erro. Em 1998, portanto, praticamente ontem, foi que o IBGE reconheceu que o Monte Caburaí, lá no município do Iramutã, aqui em Roraima, é o ponto extremo norte do Brasil. Ele está a 80 quilômetros acima do Oiapoque. Portanto, é mais um exemplo de que pouco estudo, pouco interesse, pouca vontade por parte do governo federal, do governo brasileiro, do povo brasileiro em valorizar esta terra que nós amamos, que se chama hoje Estado de Roraima. Eu chamo essa atenção porque isso ainda permanece hoje. Tem muita gente que confunde Roraima com Rondônia. Tem muita gente que não valoriza um roraimense quando ele chega num estágio mais elevado de seus estudos, por exemplo. Então, isso eu deixo aqui registrado e peço a todos os brasileiros de qualquer estado do Brasil que reflita sobre isso e veja que Roraima precisa ser reconhecido e valorizado porque é uma terra muito rica. Aqui é um território, é uma área territorial muito rica, por exemplo, em minérios, vários minérios. É muito rica, os Campos Gerais permitem, por exemplo, uma pecuária igual à do Rio Grande do Sul. E nós, brasileiros de todo o Brasil, muitas vezes não sabem disso e surpreendem-se quando chegam aqui. Portanto, eu deixo registrado isso aí, mostrando que Roraima precisa ser valorizado e reconhecido, mesmo porque todo mundo sabe e todo mundo fala que nós estamos um pedaço do Brasil que está no hemisfério norte. E isso também precisa ser valorizado e reconhecido, certo? Muito obrigado.